Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais uma manhã de quinta-feira para a gente bater um papo energético, um papo quântico, para a gente conversar um pouquinho a respeito de temas que não dá para a gente conversar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas que a gente tem vontade de sair gritando aos quatro cantos do mundo. Porque quando a gente descobre algo que faz bem para a gente, é essa vontade que a gente tem de espalhar, de expandir, de compartilhar isso com todas as pessoas que a gente conhece. Mas nem todo mundo está no momento certo para ouvir, nem todo mundo está no momento certo para assimilar essa informação. A gente pode fazer a nossa parte, que é oferecer, mas o caminho é de cada um aceita e consegue absorver as informações de acordo com o seu próprio processo, de acordo com o seu próprio tempo natural. E isso a gente não pode forçar, a gente precisa apenas respeitar. Mas aqui é aquele momento onde a gente pode se encontrar e falar um pouquinho a respeito disso, porque todo mundo que vem para cá já está nesse momento natural, já está nessa sincronicidade para que a gente possa crescer cada vez mais, adquirir cada vez mais conhecimento, compartilhar cada vez mais conhecimento. Porque um pouquinho que eu compartilho aqui com vocês, vocês assimilam, vocês absorvem e vocês podem compartilhar com aqueles que estejam prontos para poder acessar esse conhecimento, com aqueles que estejam no mesmo processo de sincronicidade que vocês. E como que vocês fazem isso? Enviando o aviãozinho para poder compartilhar com as pessoas que você acha que pode ser útil. E mesmo aquelas pessoas que talvez vocês não percebam que estão no momento apropriado, enviar o aviãozinho pode despertar uma certa curiosidade. E isso não é forçar um movimento, isso é oferecer uma oportunidade. Então, essa é a oportunidade de vocês compartilharem também conhecimentos. E a partir do momento que essa pessoa acessa esse conhecimento, vocês vão ter alguém perto de vocês com quem vocês possam trocar, com quem vocês possam conversar. E isso é uma alegria, porque quando a gente pode falar sobre as coisas que a gente gosta com outras pessoas que a gente também gosta, é muito bom, né? Então, a semana passada eu não estive presente aqui, eu tive um imprevisto que me tirou meio da zona, assim, de eu poder estar aqui presente nesse horário estabelecido com vocês. Mas hoje a gente vai continuar o nosso tema a respeito de radiestesia. A gente começou falando sobre a radiestesia na vida pessoal e eu dei uma introdução assim sobre o que é a radiestesia, né? Porque tem diversas áreas aí de entendimento da radiestesia, diversas formas de você abordar esse tema. E isso acaba causando muita confusão na mente das pessoas que estão acessando esse conhecimento, que estão indo estudar ou em algum curso ou por conta própria e que acaba se deparando com informações que às vezes são até contraditórias entre si, né? Mas que acaba tudo sendo radiestesia e a gente não sabe muito bem, né, para que lado vai, quem que está falando a verdade, quem que está certo, quem que está errado, quando verdadeiramente não é uma questão de certo e errado, é uma questão de ponto de vista, é uma questão de abordagem, né? Então, na última live eu falei um pouco a respeito disso, tá salvo aí no feed, é só vocês voltarem e assistirem. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema que eu falaria semana passada e ao tema que eu iria falar essa semana mesmo, que é a respeito da aplicação da radiestesia no trabalho, como um trabalho em si e também para auxiliar no seu trabalho, mesmo que não tenha nada a ver com radiestesia, e o processo da radiestesia para expandir a sua consciência, para te auxiliar nesse processo, porque a radiestesia não expande consciência. Nenhuma técnica terapêutica expande consciência. Quem expande a consciência é o dono da consciência, que é você. Então o movimento é de dentro para fora. Todo o resto são ferramentas que nos auxiliam nesse processo, ok? Então vamos lá. Eu falei a respeito da radiestesia, expliquei, né, as diversas formas de abordar a radiestesia e como que é prático você ter esse conhecimento para conseguir aplicar no seu dia a dia, né? Quando você está em dúvida sobre uma determinada questão, quando você está precisando tomar uma decisão e não sabe qual é o melhor caminho, a radiestesia pode te ajudar nisso, verificando quais são as melhores possibilidades e tudo, né?
Dei exemplo também das vezes que eu precisei ir na loja comprar uma peça de roupa, um sapato e não sabia exatamente qual queria servir, né? E a radiestesia me ajudou a comprar o certo. Ontem mesmo, eu não tenho o olfato muito bom, né? Eu tenho algum bloqueio em relação ao olfato, que eu não sinto cheiros direito, alguns cheiros específicos. Outros eu sinto até demais, é meio desregulado assim. E aí eu ia fazer um lanche com um pedaço de pernil assado e eu não sabia se ele estava bom ainda, né? Porque aqui a temperatura está oscilando muito e já estava algum tempo ali guardado e eu não sabia se ele estava com cheiro bom ou se ele estava com cheiro ruim, né? Porque eu não conseguia identificar. E aí, através da radiestesia eu fui verificar se o alimento estava bom para o meu consumo ou se não estava mais bom para o meu consumo. E aí eu consegui tomar a decisão se era saudável ou não comer aquilo naquele momento, né? Então, assim, são pequenas coisas que a radiestesia pode te auxiliar no dia a dia. Mas em relação ao trabalho, no que ela pode te auxiliar? Não foi ontem, foi há uns 2 dias atrás. Aconteceu também aqui em casa. Meu marido recebeu uma oferta relacionada ao trabalho dele e que ele não sabia se seria bom para ele assumir ou não essa oferta. E aí a gente vai para a mesa de radiestesia verificar quantos por cento isso é para o bem maior dele, quantos por cento isso está dentro do propósito de vida dele, a que nível da escala Hawkins isso calibra em relação à vida dele, né? A que nível da escala Hawkins calibra ele assumir esse posto, ele não assumir esse posto, como que ele está calibrando em relação a assumir esse posto, em relação a não assumir esse posto. Então são diversas informações que você pode trazer para te orientar nessas decisões, que às vezes é só um sim ou não, mas é um sim ou não que pode modificar completamente a sua vida, que pode dar novos rumos, novos caminhos, tirar você completamente do caminho que você já estava traçando ali, que parecia ser uma linha reta, segura, estável, e te colocar num outro caminho cheio de curva, subida e descida, mas que talvez esse caminho cheio de curva, subida e descida, que aparentemente parece ser instável, é o melhor caminho para a sua vida, porque a vida verdadeiramente não é estável. A gente tem essa construção linear, mas é uma construção, é algo construído a partir da racionalização através de um plano de terceira dimensão, através de uma linearidade, através de uma materialidade. Então a gente tem essa percepção de que tudo é linear por conta de um atravessamento da nossa cultura dos conceitos do cartesianismo, né? Sabe o plano cartesiano de eixo assim, x, y, e que tudo que acontece está distribuído aqui? Essa é a noção de realidade que a gente tem. A gente vive um paradigma cartesiano, mas verdadeiramente, e isso é comprovado até mesmo pela física, e a física clássica, não estou nem falando da física quântica, você jogar uma bolinha numa linha reta, né, sem ondulações, sem curvas, só reta, aparentemente linear e totalmente estável, e você jogar a mesma bolinha num caminho que tenha altos e baixos, a bolinha que vai pelos altos e baixos chega mais rápido e com mais energia ao final desse trajeto do que a bolinha que vai por aquele caminho estável e totalmente linear. Então, os altos e baixos da vida às vezes compensam mais e te trazem mais crescimento e te levam mais rápido ao seu objetivo divino, né? Não estou falando aqui de objetivo do ego, do que essa estabilidade que a gente tanto busca. E como que a gente vai saber disso? A gente não tem como saber verdadeiramente isso. A gente tem como supor, fazer suposições. Mas a cada respiração que a gente tem, a cada 17 segundos, a gente colapsa uma função de onda. A cada 17 segundos, a gente constrói a nossa realidade. E se a cada 17 segundos a gente constrói a nossa realidade a partir das ondas que a gente emite, e grande maioria dessas ondas são inconscientes, a gente não tem como saber o que vai ser construído aí na frente, porque a gente não está totalmente consciente de tudo que ocorre dentro de nós. A gente pode ter ali
pequenos momentos de presença, mas mesmo assim é uma presença daquilo que está no seu nível consciente. O que está no nível inconsciente, muitas vezes a gente não tem acesso. Então, a radiestesia nessas situações, ela pode te ajudar muito a te orientar. Eu devo aceitar essa proposta? Eu não devo aceitar essa proposta? Ou, sei lá, tem um contrato para fechar, quantos por cento é válido fechar esse contrato? Até para aplicar preço, gente. O preço das minhas consultas eu verifico na radiestesia. Qual é o valor justo para ser aplicado dentro da minha consulta, assim, assim, assado? E aí me dá o valor. Aí eu vou calibrar o quanto eu estou à vontade para cobrar aquele valor. Porque se aquele é o valor mais justo e de acordo com o serviço que eu ofereço e que está de acordo também com a minha energia, por que que em algum momento eu me sinto desconfortável de consultar, de cobrar este preço que foi verificado na radiestesia, que é o mais adequado? Porque aí eu tenho que olhar para questões internas, para questões pessoais, para construções de modo de existência, causas raízes que foram construídas ao longo da minha vida e que talvez façam com que eu me sinta incomodada de cobrar um valor tal ou um valor X e acha que tem que cobrar mais ou que tenha que cobrar menos, né? Porque se a radiestesia me dá qual é o valor mais adequado e aquele é o valor mais adequado, por que eu não estou confortável com ele? Aí é uma análise pessoal, né? Então, a radiestesia ela te permite trazer essas pequenas questões não só para você tomar decisões em relação à sua vida profissional, mas também para que você faça essa análise pessoal, porque ela te convida o tempo todo a olhar para você. Na última live que eu fiz, teve uma pessoa que perguntou: mas a radiestesia não pode, usando a radiestesia dessa forma, não pode te deixar mais dependente? No sentido de toda vez que você tiver que tomar uma decisão, você ter que usar a radiestesia para tomar essa decisão. E aí o que acontece nesse processo? Você tira a responsabilidade de você e joga em cima de uma ferramenta, né? Então, assim, se eu tomo uma decisão ou outra e acontece algo negativo, a culpa não é minha, foi a radiestesia que me mostrou. Entende? Mas não é por aí. Qual é a questão? A gente precisa ter equilíbrio em tudo que a gente faz, né? A mesma coisa é você estar num processo de crise de ansiedade muito forte e precisar tomar um calmante para poder sustentar aquilo tudo que está acontecendo com o seu corpo, porque uma crise de ansiedade forte, a pessoa tem a noção de que ela vai fazer a passagem a qualquer momento, né? Quem já passou por um processo desse sabe que é uma coisa assustadora. Então, naquele momento você precisa de um suporte. Qual que é esse suporte? Vamos jogar uma bomba ali para tentar apaziguar a situação, né? A bomba é o comprimido, o remédio, aquela bomba química para trazer o seu corpo de volta para o lugar, né? Igual tinha nos filmes antigamente, a pessoa lá surtando, alguém chega, dá uns tapas na cara, a pessoa toma aquele susto, voltei, né? Tô de volta. É isso que o remédio faz, né? Só que você não vai ficar dependente do remédio a cada processo de início de ansiedade que você tiver. A cada situação que você ficar um pouquinho desestabilizado, você corre e toma um remédio. Aí você se torna dependente da ferramenta e deixa de fazer o seu trabalho pessoal, que é olhar para você e entender o que está acontecendo, para poder fazer as mudanças necessárias para que isso não aconteça mais. Porque os sentimentos, as emoções e os pensamentos são ferramentas para você viver a sua vida. Se você deixa que eles tomem conta da sua vida, é como se você entrasse no carro e deixasse que o carro conduzisse sozinho, te levasse para onde ele acha que tem que te levar. E você é só passageiro. Quando na verdade você tem que ser o motorista, você tem que guiar. Mesmo que sejam desses carros aí super tecnológicos que tem piloto automático e tudo, é você que define para onde você vai. Não é o carro que define. E a gente vive assim. A gente permite que nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções conduzam a nossa vida, sem assumir as rédeas da situação. Quando a gente utiliza uma ferramenta, seja ela qual for, e aqui a gente está falando da radiestesia, nesse sentido de qualquer decisão que eu for tomar,
eu consulte a radiestesia antes, você está deixando que o carro conduza o caminho, que o carro determine para onde você vai. Você está jogando dados com o universo, vamos colocar assim, porque isso me lembra muito uma cena de uma série que eu costumava assistir, que um dos personagens descobriu esse negócio de jogo de dado e achou super interessante o negócio da sorte, e toda a decisão que ele ia tomar, sei lá, eu tomo café ou eu tomo chá, ele joga o dado e aí, dependendo do resultado que saísse, ele definia o que ele ia fazer na vida, né? E usar a radiestesia dessa forma é isso, é você entregar a responsabilidade da sua vida nas mãos de uma ferramenta, nas mãos de um instrumento. Então, até mesmo para usar a radiestesia, você tem que estar presente, porque senão ela não vai te trazer as respostas mais adequadas. E o que é estar presente? É estar ausente desse tempo linear que a gente construiu. É estar aqui, agora, olhando tudo de fora, se esvaziando completamente e permitindo que todas as interações eletromagnéticas acessem você para que você possa trazer, através do instrumento de radiestesia, a informação mais correta. E para isso, não adianta jogar com a sorte. Você tem que ter presença. E presença, sim, sem expectativas, sem torcida. Eu costumo falar que o bom radiestesista é aquele que é só espectador, ele só assiste. A partir do momento que ele começa a torcer, ele deixa de ser um bom radiestesista. Se ele sair da posição de espectador para a posição de torcida, não tem mais trabalho de radiestesia possível, porque já vai comprometer o resultado. Pensamento, sentimento e emoção. Então, a gente precisa treinar fazer esse esvaziamento, porque a gente não sabe utilizar isso a nosso favor. A gente permite que nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções conduzam a nossa vida o tempo todo. E aí a gente entra num processo que é muito complexo de achar que aquilo que se passa na minha cabeça e a forma como eu me sinto é quem eu sou. E muitas vezes não é. Você é muito mais do que isso. E fazer essa separação, o que eu penso e como eu me sinto, é um momento que eu estou agora, mas eu não sou isso, eu sou muito mais do que isso. Se você não consegue fazer essa separação, você se deixa levar e você é enganado pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções e cai em processos de adoecimento psíquico muito sérios. Você não é seus pensamentos, você não é suas emoções, você não é seus sentimentos. Você é um espírito, você é um complexo. Pensamento, sentimento e emoção são ferramentas para você conduzir a sua vida nesse plano. Tenham isso sempre em mente. Mas voltando aqui ao tema, né? Então a radiestesia ela pode te ajudar no seu processo de trabalho nesse sentido, trazendo possibilidades, mostrando probabilidades mais possíveis, o que não significa que se para tomar uma decisão a opção A dê um percentual mais alto que a opção B, não significa que se eu escolher a opção B vai ser ruim, dependendo do percentual, é claro, né? E não significa que escolher a opção A vai dar certo. Porque, lembrando sempre, a radiestesia é uma fotografia do momento. No momento seguinte, aquele quadro pode mudar completamente dependendo da realidade que você está cocriando, tá? É aquele parâmetro para você tomar uma decisão naquele momento. Então, por exemplo, a decisão que eu tenho para tomar em relação ao trabalho, daqui a uma semana eu posso verificar hoje. Daqui a 3 dias eu verifico novamente. Antes de eu tomar a decisão, eu verifico novamente. E aí eu vou ter um quadro aí com uma visão um pouco mais ampla, né? Para verificar o que realmente é mais válido ou não. Mas no dia seguinte já pode ser completamente diferente, tá? E o que vai fazer com que dê certo ou não? Não é o que a radiestesia mostrou, é a sua postura, é a sua atitude. Por isso a gente não pode ficar dependente de máquinas, de instrumentos, de ferramentas. Nós somos a origem de tudo.
Nós construímos a nossa realidade. E a gente precisa aprender a assumir essa responsabilidade. Pelo que dá certo, pelo que não dá certo. Porque a gente cria o tempo todo. Nem sempre a gente está cocriando, mas a gente cria o tempo todo. Então traga essa consciência para começar a deixar de criar, para começar a cocriar e cocriar de maneira consciente. Para você saber para onde a sua vida está indo e assumir as rédeas da vida. Pegar no volante do carro e guiar para onde você quer ir, tá? Agora, a radiestesia enquanto ferramenta de trabalho, né? Você ser um radiestesista, a gente amplia um campo assim enorme. Porque você pode ser apenas o radiestesista, aquele que só faz análise de campo, e isso já é por si só um campo enorme, porque você pode fazer análise de campo de pessoas, de animais, de ambientes, de empresas, enfim, de tudo. E você pode atuar como radiestesista em conjunto com outras áreas, como por exemplo na própria terapia, né? A gente atualmente utiliza-se muito a radiestesia como apoio para outras terapias, para investigação de campo, para confirmação de informações, etc. Até mesmo para fazer uma limpeza e uma harmonização anterior ao processo terapêutico, para a pessoa vir mais leve para esse processo, sem interferências externas. Pode atuar junto da arquitetura, junto da engenharia, para verificar terreno onde vai ser construído, se é a melhor opção, se não é, o direcionamento, os pontos de geopatias para poder definir os cômodos de uma casa, por exemplo, a posição dos móveis. É uma infinidade de possibilidades. Dentro de empresa, você verificando o campo energético da equipe, como que tá, como que não tá, se o projeto vai ser bom, se não vai. Enfim, como eu disse na primeira live, há 2 semanas atrás, a radiestesia vem sendo utilizada pela humanidade há mais de 8.000 anos. O Império Romano, que foi um dos maiores impérios conquistadores que a gente tem conhecimento, né, através da história relatada, pode ser que existam outros aí que a gente não tem conhecimento porque não foram relatados, mas o que a gente tem como relato é que o Império Romano foi o que mais conquistou o terreno. Eles não conquistaram tudo isso à toa, eles sabiam exatamente para onde eles tinham que ir, aonde que eles tinham que montar acampamento, onde que era viável, qual o caminho que eles tinham que tomar diante de uma bifurcação. Por quê? Porque eles tinham um pelotão inteiro de radiestesistas para definir. Então eles já iam com possibilidades mais assertivas, mais certeiras, para saber exatamente para onde que tinha que ir, onde que seria mais viável, onde que seria mais adequado montar acampamento por questões de alimentação, de caça, de água, porque um acampamento de soldados com diversos batalhões, se não tiver água, não sobrevive. Se não tiver caça, não sobrevive. Como que vai para a guerra sem uma boa alimentação e sem um corpo hidratado? Não vai, né? Então, o exército romano tinha um pelotão de radiestesistas. A civilização egípcia usava a radiestesia para fins medicinais. A civilização chinesa usava a radiestesia para determinar qual a melhor época, qual o melhor tipo de solo, qual o melhor tipo de grão para plantar. E assim ter uma boa colheita. Então, grandes civilizações foram construídas com o apoio da radiestesia. E a gente não usa esse conhecimento porque a gente é atravessado por uma cultura cristã que num determinado momento da história falou: isso é coisa do demônio, não pode mexer com isso que você vai para a fogueira. E aí a gente perdeu grande parte desse conhecimento e grande tempo em que ele poderia ter sido desenvolvido. Hoje se torna uma coisa meio mística. Quando a gente fala de radiestesia, ainda gira muito misticismo em torno disso, né? Então, quanto mais profissional a gente for no uso da radiestesia, mais a gente traz engajamento e reconhecimento e respeito por essa prática, por essa área de conhecimento. Porque até hoje eu recebo perguntas no meu privado
me perguntando se quando compra um pêndulo, se tem que consagrar ele para alguma entidade, como fazer isso. Então, gente, a gente precisa ter respeito por todas as crenças, é claro, mas a gente também precisa ter discernimento do que é uma coisa e o que é outra coisa. Radiestesia é uma área de conhecimento que em algum momento da história já foi ciência. Hoje não é mais, porque o método científico exige algumas questões, alguns controles de variáveis que não é possível ser feita com a radiestesia, porque a ciência é totalmente material. Porém, ela é sim uma ciência, não uma ciência oficial, mas é uma ciência. Então a gente precisa começar a dar os nomes aos bois e colocar cada coisa no seu lugar, né? Para a gente poder ter essa condição de trabalhar com mais seriedade, de ser mais reconhecido como verdadeiramente um profissional, tá? E isso passa por você sair de todo esse processo de misticismo que foi colocado em torno da radiestesia nesse momento negro da nossa história, que foi a Idade Média. Como que você se torna um radiestesista? A radiestesia, ela é uma prática que é autorregulamentada. Não existe um conselho que regulamenta a radiestesia, como existe, por exemplo, para psicologia ou para medicina. Então, é uma profissão autorregulamentada, como a terapia holística, por exemplo, né? Para você ser radiestesista, você precisa ter o conhecimento, só. Como que você adquire o conhecimento? Você pode ir por meios mais difíceis, que é através da prática autodidata, né? Você estuda, pega os equipamentos, os materiais e testa, vai praticando, vendo qual que se adequa melhor a você, ao que você deseja. Ou você vai direto para um curso, onde alguém já facilitou o caminho para você desenvolver o seu trabalho. Lembrando sempre que um curso de radiestesia, ele não é algo que precisa ser fechado. Ele não é algo assim, eu fiz esse curso de radiestesia, pronto, sou radiestesista, parei por aqui. Ele é uma porta de entrada para que você amplie cada vez mais os seus estudos, porque se radiestesia dessa forma. E eu vi que não era nada disso, conforme eu fui estudando por conta própria. Então, se vocês quiserem, mas estudar precisa sempre dar sequência, precisa ser sempre a continuidade. Por quê? Porque senão você fica com a verdade do outro e você não encontra a sua própria verdade. E aí a gente volta na questão de onde está a minha parcela de responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Porque se eu faço do jeito que o outro me ensinou e não dá certo, fulano me ensinou assim, se não está funcionando não é culpa minha. Agora, se eu estou fazendo, se eu estou praticando, eu tenho a escolha de questionar se essa forma de fazer é a única forma e a forma mais eficaz. Talvez seja para o fulano que desenvolveu o curso, mas para mim talvez eu encontre outras formas. E o bom radiestesista é esse. Aliás, o bom profissional em qualquer área é esse, aquele que questiona, aquele que vai atrás, que estuda, que aprofunda e que direciona de acordo com aquilo que faz sentido para ele. Sempre baseado em estudos, sempre baseado em bibliografia, sempre baseado em prática. Então, a gente tem o curso de radiestesia no Instituto TQA Brasil. Eu tentei trazer o curso com essa visão de que é um início, de que é uma abertura para que você continue aprofundando dentro da área que você quiser. Claro, estou aqui presente para dar suporte para todos os alunos, mas eu não ensino receita de bolo, porque eu acho que isso não funciona. Funciona para quem criou a receita de bolo, mas você precisa adequar a sua forma de trabalho. Se você quer fazer da forma que eu faço, ok, eu faço desse jeito porque funcionou para mim desse jeito. Se funciona para você, ok também, não tem problema nenhum. Mas questiona, desenvolva, veja se tem outra forma de fazer que faça mais sentido para você. Porque esse é o caminho. A gente tem que encontrar o nosso próprio caminho. O que os outros nos oferecem é a oportunidade de facilitar esse encontro. Mas se a gente se estagna ali, a gente deixa de caminhar o nosso próprio caminho, ok?
em relação ao processo de expansão de consciência através da radiestesia. Eu acho que tudo que eu falei até aqui já encaminha para essa possibilidade, né? Mas vamos lá falar de uma maneira um pouco mais técnica. Quando a gente começa a utilizar a radiestesia, a gente começa a colocar mais em ação algo no nosso corpo que já está em ação constantemente, mas que como a gente não usa, vai ficando... eu perdi a palavra. É o contrário de hipertrofiado. Enfim, vai murchando, né? Igual um músculo, sei lá, você quebrou a perna, teve que ficar de cama 2 meses. Quando você volta a caminhar novamente, você sente a sua musculatura totalmente enfraquecida. Por quê? Porque você não utilizou. O simples ato da gente levantar todo dia da cama, andar, fazer as coisas dentro de casa, já movimenta a musculatura. Quando você deixa de fazer essa movimentação, você enfraquece. E você só vai perceber novamente depois que você se levanta novamente. E é um processo natural, né? A musculatura perdeu ali a função, deixou de ser usado, o seu corpo não vai direcionar energia para aquela área, porque não está sendo usada, vou direcionar energia para onde precisa. Nosso corpo é inteligente, a gente que atrapalha o funcionamento dele, né? Então, quando a gente começa a utilizar a radiestesia, a gente começa a utilizar uma parte do nosso corpo que a gente não usa, que é a nossa glândula pineal. A gente usa a nossa glândula pineal muito mal cotidianamente para receber informação da luz, de quando é dia, quando é noite, colocar alguns processos internos aí para funcionar, que é o ciclo circadiano, e que mesmo assim a gente atrapalha muito esse processo, né? Então, assim, usa o mínimo possível, porque não tem nem como negar essa utilização, a menos que você esteja vivendo dentro de um bunker, né? Que não tenha mais acesso à luz do sol, mas ainda assim tem acesso à luz elétrica, a luz artificial, e isso interfere no processo de funcionamento da glândula pineal. Quando a gente começa a usar a radiestesia, a gente abre a possibilidade, e por isso precisa de prática constante, de treinamento constante antes de começar a utilizar, e eu reforço isso sempre, que a gente está ativando uma glândula que não é utilizada para esta finalidade. Porque apesar dela ter esta função, a gente não utiliza ela para esta finalidade, que é o quê? Absorver informações de todos os campos eletromagnéticos com os quais a gente está em contato constantemente. Tudo é campo eletromagnético. Portanto, ao mesmo tempo que eu estou pulsando energia para fora de mim, eu também estou absorvendo energia para dentro de mim. Eu estou nessa troca constante com tudo que me cerca. Todos os objetos, o próprio ar, todos os ambientes, animais, plantas, seres humanos, o que quer que seja. Constantemente eu estou nessa troca energética. A gente está tão imerso no mundo material que a gente não se dá conta disso. A gente não percebe isso. Algumas vezes essa troca é tão forte porque você entra em contato com energias de tão baixa vibração que você sente, o seu corpo reage e você não faz a conexão de uma coisa com a outra. Você acha que comeu alguma coisa estragada e por isso está se sentindo mal. Muitas vezes não é, tá? Então, assim, a gente começa a usar a radiestesia, a gente começa a utilizar a nossa glândula pineal também para esta função. Só que até esse momento, a nossa glândula pineal estava ali, cristalizada, fechadinha, quietinha, sem utilização. A gente precisa trabalhar essa glândula. A gente precisa malhar essa glândula para que ela volte à vida, para que ela seja reativada novamente, para que ela realmente possa trazer essa possibilidade de ser utilizada de maneira mais eficiente. É igual quando você vai para a academia. Tenho 40 anos, nunca fiz atividade física na vida, né? Eu sou fraquinha, ó. Não tem nem musculatura para mostrar para vocês. Meu braço, ó, não dá nem... ainda sobra, tá vendo? Então, assim, vou pra academia puxar peso, para ficar fortinha, né?
No primeiro dia eu não vou conseguir, no segundo dia também não. Aliás, no segundo dia, me conhecendo, é capaz de eu nem voltar, porque eu vou estar inteira doendo, não vou querer mais mexer com isso. Mas vamos supor que eu volte. Eu vou precisar de pelo menos um mês para começar a desenvolver a possibilidade de levantar peso. Porque até lá o meu corpo vai começar a se reativar, a energia do meu corpo vai começar a ser direcionada para essas partes que eu estou ativando com maior intensidade. Eu vou precisar adquirir mais energia a partir da alimentação para que eu dê conta disso, para desenvolver a musculatura que até então está ali estático, parado, sedentário. É a mesma coisa com a nossa glândula pineal quando a gente começa a utilizar a radiestesia. A gente vai pegar algo que estava parado para começar a malhar para que aquilo fique forte e funcional. Isso se dá através da prática. E uma vez que você faz esse processo com a glândula pineal, e quanto mais você usa a radiestesia, mais você ativa a sua glândula pineal nesse sentido, o que a sua glândula pineal começa a fazer? Captar esses campos energéticos constantemente, não só no momento que você vai utilizar a radiestesia. E você começa a perceber mais o seu ambiente, as energias que estão te circundando. Principalmente com as pessoas que você tem mais contato, né? Os parceiros, parceiras, amigos próximos, mãe, pai, irmão, aquelas pessoas que você convive constantemente, filhos. Às vezes você vai chegar perto da pessoa e você já vai sentir o que ela está sentindo. Você já vai perceber se tem alguma energia intrusa no campo dela ou não. Simplesmente pelo ato de ativar a sua glândula pineal. Isso é expansão da sua consciência. Você está expandindo para além do plano material. Você está expandindo para a possibilidade de você captar as energias eletromagnéticas que chegam até você por algo que a gente não considera, mas que já é provado cientificamente esta função da glândula pineal. Então, claro, né, existem diversas outras formas de você fazer essa ativação, existem diversas técnicas, existe todo um estudo sobre o que você deve ou não utilizar em termos de produtos, de alimentos, mas tudo passa por um processo também interno, porque energias de baixa vibração drenam a sua energia, desgastam o seu corpo. E o que eu estou falando aqui de energias de baixa vibração? Todas as travas emocionais que a gente carrega ao longo da vida. Então, elevar a frequência, fazer esse exercício de expansão da glândula pineal é expandir a consciência. E muitas vezes você vai estar na mesa de radiestesia fazendo a consulta e antes mesmo do pêndulo começar a se movimentar, você já sabe a resposta. Ou se o pêndulo começa a se movimentar e vai para um lado, você percebe que talvez aquela resposta esteja comprometida. E aí você se centraliza novamente, faz a pergunta novamente e você vai ver que a resposta é diferente. Você começa a perceber as coisas antes que essa informação que foi captada pela glândula pineal seja decodificada pelo cérebro, transformada em impulso impulso nervoso, passando pelo seu sistema muscular através de micromovimentos involuntários e reverberando no pêndulo ou em qualquer outro instrumento de radiestesia que você esteja utilizando. E aí você começa a perceber o processo de expansão de consciência através da radiestesia. Vai ampliar a sua capacidade de intuição. Só que se você continua negando isso, você vai continuar no paradigma material, no paradigma cartesiano, achando que radiestesia é receita de bolo. E não é. Então, gente, utilizar uma ferramenta é ótimo, mas a gente precisa sempre se lembrar que a ferramenta é ferramenta. O autor da ação é sempre você. É você que comanda, é você que define, é através de você que a resposta vem. E é olhando para dentro, fazendo esse esvaziamento inicial e se percebendo no processo, verificando as suas possíveis travas, as suas possíveis dificuldades, que você consegue
ser cada vez mais eficiente no uso de uma determinada ferramenta, seja ela qual for. A gente precisa de autoconhecimento o tempo todo. A gente precisa estar consciente o tempo todo. O tempo todo a gente precisa estar presente. E isso começa por um processo de exercício constante, diário, a cada momento. Num primeiro dia vai ser difícil, você vai se perder. Num segundo dia talvez você se perca menos e assim você vai indo. Processos meditativos são ótimos, mas você precisa também estar presente nos momentos em que você não está meditando, porque a sua vida como um todo precisa se transformar num processo meditativo. Só que o mundo nos convida, né? Ele nos convoca a desviar a atenção para diversas outras coisas. Para as séries da Netflix, para os filmes que são lançamentos, para o noticiário que está trazendo informações horrorosas a respeito do mundo, para a gente se preocupar, ficar com medo, para o que está acontecendo na casa do vizinho, para o que foi falado daquela menina bonita que mora na rua e que todo mundo morre de inveja, para saber o que está acontecendo na vida do famoso fulano de tal, da celebridade tal, qual é o babado, quem brigou com quem está casado com quem. E assim a gente tira a atenção da maior celebridade da sua vida, que é você mesmo. Você tem que ser o sol da sua vida. Se você não for o sol da sua vida, você não está vivendo a sua vida. E aí você vai utilizar a radiestesia e qualquer outro instrumento de maneira leviana, como se fosse o oráculo da sua vida, é aquilo que determina para onde você vai ou deixa de ir, quando na verdade é uma ferramenta de auxílio. Você tem que ser o principal ator dessa história. Combinado? Eu vi que tem uns comentários aqui, deixa eu dar uma olhada. Gente, desculpa, eu não dei bom dia para as pessoas que chegaram aqui. Tô vendo muita gente conhecida. Muito bom ver vocês aqui junto comigo nessa manhã de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para vocês. Hoje eu tive uma manhã corrida, então eu já cheguei aqui no gás. Desculpa. Mas eu vejo cada nominho que tá aqui. Eu parei de falar o nome das pessoas porque às vezes aparece só o endereço do Instagram, né? E às vezes vem uns nomes esquisitos que as pessoas precisam colocar porque o Instagram bloqueia e eu acabo falando umas coisas diferentes e posso acabar ofendendo alguém, mas eu vejo cada um de vocês aqui, tá? Adorei essa comparação do radiestesista com o espectador, é bem didático. Eu ouvi isso, na verdade, de uma outra pessoa. De quem que eu ouvi? Eu não me lembro. Eu vou assistindo assim uns recortes de lives de algumas pessoas e acabo perdendo o nome da pessoa, mas essa frase não é minha, tá, gente? Eu assumi ela para mim porque eu gostei muito, mas essa frase não é originalmente minha. Se eu lembrar o nome do radiestesista que falou, eu trago para vocês. Perfeito. Já aconteceu comigo de perceber que a resposta do pêndulo não estava de acordo e refiz a análise, tendo um resultado diferente. É isso mesmo. É isso que acontece quando a gente começa a utilizar a radiestesia com maior consciência, se percebendo no processo. A gente expande a consciência. Expandindo a consciência, a gente começa a acessar as informações. Tem gente que começa a utilizar a radiestesia, que tem uma sensibilidade maior, que chega num ponto de não precisar mais de instrumentos radiestésicos. Entra em contato, já recebe as informações e direciona, né? As pessoas que têm mediunidade mais aflorada aí, eu conheço pessoas assim, que inclusive terapeutas TQA, tá? No curso de formação, a gente faz todo o processo de análise da radiestesia, né? Na pré-análise, para quem é terapeuta e sabe do processo. Num primeiro momento a gente pega os dados do partilhante, faz uma análise para saber como que está o campo, se tem alguma interferência, verificação de chakras, escala Hawkins e tudo. E essa aluna, ela fazia tudo isso sem mesa, sem nada.
ela tem a mediunidade aberta desde criança. É óbvio que para ela isso é uma facilidade muito maior. Mas eu estou falando que talvez a gente que não tem essa possibilidade da mediunidade aberta, talvez a gente não chegue nesse nível, mas a gente pode chegar muito próximo. Ou a gente pode também chegar nesse nível. Eu vi pessoas chegando nesse nível. A minha professora de radiestesia, quando ela deu o curso pra gente, que foi inclusive a primeira vez que eu vi um curso com o embasamento da radiestesia, da mecânica quântica dentro da radiestesia, assim, de maneira mais coesa, né? Porque antes vinham as informações todas soltas, e ela falava que ela já não usava mais o pêndulo, né? Ela pegava, entrava em contato com a mesa de radiestesia ali na frente, mas ela ia recebendo as informações de acordo com o que ela ia vendo nos gráficos da mesa e já fazia todo o processo sem utilização do pêndulo. É um processo de expansão de consciência, só que a gente precisa estar aberto para ele, né? Senão a gente não usa. Gente, mais alguma dúvida? Eu acho que foram só esses comentários que eu vi aqui. É isso aí, não tem mais nada. Bom, luz do nosso caminhar da alma, é isso mesmo. Bom, gente, se vocês não têm dúvida a respeito do tema de hoje, quem gostaria de dar uma olhada aí no campo energético, estou aqui para poder fazer isso. Lindo esse despertar, é lindo mesmo, Raíla. E quando a gente está presente, observando, percebendo as pequenas mudanças que acontecem no dia a dia, a gente se encanta a cada momento, assim, porque a gente fala sobre o processo de despertar e as pessoas têm a percepção de que vai acontecer grandes mudanças na vida, né? De que vai dormir de um jeito, acordar de outro jeito, assim, e que vai ser num passe de mágica, né? E que vai ser tudo um mar de rosas, não vai ter mais problema na vida, vai ser tudo estável, né? A gente gosta dessa ideia de estabilidade. E não é assim, né? O processo de despertar, ele tem sim altos e baixos, tem momentos muito bons, muito lindos, mas tem momentos também bem desafiadores, porque são esses momentos desafiadores que fazem com que a gente cresça e que nos colocam à prova para ver se realmente você realmente mudou ou é só da boca para fora, né? Vamos ver nessa situação aqui como que você se sai. E a gente vai passando e a gente vê essas mudanças quando a gente consegue se observar no processo. Diante de uma situação difícil, diante de uma situação desafiadora, que você já se viu no mesmo tipo de situação diversas vezes, né? É aquela situação que se repete sempre na sua vida. Como que você está se colocando? Como que você está reagindo? Como que você está sentindo? Você está reagindo ou você está tomando decisões e atitudes conscientes? Porque é isso que faz o processo de despertar, é a cada momento, a cada nova oportunidade, você atuar de uma maneira mais consciente, né? E é lindo quando você consegue se perceber nesse processo. Deixa eu ver aqui, tem um monte de comentário depois desse. Como faço para expandir minha glândula pineal? Olhando para dentro, Fernando. Primeira coisa, você precisa identificar as travas que te impedem de elevar a sua frequência, aquelas densidades que você está gastando energia para você sustentar. Porque aí, você elevando a sua frequência, você ganha clareza de pensamento, você tem a possibilidade de trazer uma percepção melhor. É claro, se você for procurar na internet, vai ter aí diversas meditações, diversos exercícios, mas no Instituto TQA Brasil a gente não orienta fazer nenhum tipo de exercício para despertar ou abrir qualquer tipo de glândula ou chakra. A gente orienta fazer o processo de autocura, né? Esse processo de encontrar suas causas raízes para mudar os efeitos atuais de sua vida e com isso ir organizando a distribuição energética através de todos os seus chakras, todos os seus meridianos, para que esse processo ocorra de maneira natural. Porque se você imputa
uma quantidade de energia muito forte em um dos seus chakras, e a glândula pineal está ligada ao 7º chakra, você corre o risco de estourar os microtúbulos dos chakras. E aí você pode ter problemas sérios, graves, em termos de medicina energética, tá? Tem alguma live que eu fiz aí para trás também falando sobre as energias, né, do corpo, falei sobre os meridianos e tudo, que fala também sobre a glândula pineal. Eu não me lembro exatamente quando foi a data, né, mas se você procurar aí no feed e procurar no YouTube, no canal da TQA Brasil, lá no YouTube, se eu não me engano é Terapia Quântica Aplicada, você encontra essa live. Lá eu dou mais informações a respeito disso, tá? Mas a gente não orienta nenhuma atividade específica para isso. Dentro do seu curso de radiestesia tem essa medição de escala Hawkins? Tem sim, é o nosso termômetro, Bruna. A gente usa a escala Hawkins para verificar tudo. É como se fosse realmente um termômetro, para saber o que tá bom e o que não tá, tá? Estou há 2 anos expandindo. É um processo constante. Sim, é um processo constante para a vida inteira. A gente acha que, vou passar por um processo terapêutico, vou expandir minha consciência e depois vou estar tranquila, estável. Não, é um processo para a vida inteira. É uma cebola. Cada camada que você tira tem outra camada por baixo para você olhar, para você liberar no momento que você estiver pronto. E assim você vai expandindo. Despertar sempre contínuo, exatamente. E por falar em despertar sempre contínuo, antes de atender aqui, Despertar, Destravar e Saltar. O livro já está à venda, disponível nas melhores livrarias do país. E se vocês quiserem adquirir online, é só clicar no link da bio. É um manual de como você fazer esse processo de despertar, destravar e saltar. O livro que o professor Eric deixou para gente. Verdadeiro manual de despertar de consciência. É um livro para você deixar na cabeceira da sua cama e estudar. Não é um livro para você ler uma vez, achei interessante, muito bonito, legal, guardei na prateleira, ficou ali bonitinho enfeitando. É um livro para você sentar e estudar. E estudar uma vez, trazer as percepções, os entendimentos que você conseguiu ter, estudar novamente, ampliando a sua possibilidade de entendimento e assim você ir fazendo o seu processo. Um verdadeiro manual de despertar, destravar e saltar. Link na bio para vocês conseguirem adquirir, tá? Deixa eu ver, tem uma pessoa aqui que já tinha falado que queria. Deixa eu ver quem que colocou aqui primeiro. Peraí, gente. O chat aqui tá saltando também. Aqui. LJ Anne Miriam. Mandei o convite aí para você. É só você aceitar para a gente poder falar. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. LJ, eu mandei o convite aí para você. Ou clica aí na câmerazinha com sinal de mais para você entrar ao vivo comigo. Para a gente poder fazer a análise do seu campo energético. Senão vou passar para o próximo. Aceitou, mas não apareceu aqui, querido.
Clica na câmera aí embaixo, do lado da aba de comentário, que tem um sinal de mais dentro, para você poder acessar ao vivo. Aí não está aparecendo nenhuma solicitação aqui para mim. Ah, agora veio. Apareceu aí para você? Eu já aceitei aqui, mas não apareceu para mim. Eu já sei. Ah, agora foi. Oi? Oi? Opa! Demorou, mas conseguimos. Demorou, mas foi. Bom dia. Até caí e voltei. Jesus! Tudo bem? Tudo bem? Só não Tudo estou bem. Como te é que vendo. são o nome? É Miriam. Miriam, Jane e Lucinar. Miriam? Jane, Miriam, Jean. Lucinar. O nome Miriam, Jane, o quê? inteiro? Tá. Lucinaro. Lucimara? Não, Lucinaro. Lucimara. Lucinaro. Tá. Deixa eu pegar outro aqui que eu escrevi errado, então. É Miriam, começa e termina com M. Não sei se precisa do... Ok. E qual a data de nascimento? 25/2/71. Ok. Vamos ver como que tá aqui seu campo energético, Miriam. Você é casada, Miriam? Não, Tem algum relacionamento? tenho. E como é que anda esse relacionamento? Tá bom? Tá difícil? Não, tá bom. Porque eu estou olhando aqui no seu campo energético, tem algumas questões, algumas energias intrusas que fizeram com que a sua consciência se deslocasse para o plano espiritual, para que você desse conta dessas interferências, tá?
E ela está afetando mais a sua vida emocional em termos de relacionamentos do que a sua vida profissional e a sua saúde física. Por isso que eu estou perguntando como é que anda o relacionamento, se as coisas estão mornas, se estão meio arrastadas, se está difícil, porque é comum, né, a gente ter interferências nesse sentido, tá? As interferências que eu encontrei foram ataques psíquicos direcionados por provenientes, né, de pensamento, sentimento, emoção de baixa vibração e de forma inconsciente, que pode ser um ciúmes, uma inveja, algo assim que a pessoa não tem ideia de que aquilo possa estar te prejudicando, mas a gente baixa a vibração, essas energias acessam. E trabalho de magia negra consciente, que é realmente uma manipulação energética direcionada para você. E junto com isso, não sei se por consequência disso ou se já foi encomendado também, é uma questão de seres obsessores. Então, está bem comprometido o seu campo nesse sentido, tá? Deixa eu verificar se eu tenho permissão para fazer a liberação. Ok. Se conseguir, caiu. Miriam, se você ainda estiver me ouvindo, dá um ok aí e pede novamente para acessar, porque caiu a sua conexão aqui comigo. Clica de novo na câmera lá, Miriam, para eu poder te puxar. Ou simplesmente fecha seus olhos aí, se concentra, que eu já vou fazer a liberação do seu campo, tá? Execute esse comando de liberação PQA, limpeza, 121336. Ok, Miriam, pode voltar, o campo energético está livre de interferências externas, tá? Em relação à escala Hawkins, você está calibrando a maior parte do tempo no nível da apatia, que é um nível de energia bem baixo, Miriam. Então, assim, o que eu te oriento a fazer? Se conecte com informações de alta vibração, olha para dentro, vê quais são as travas emocionais que podem estar segurando a sua vida, impedindo você de crescer, e olhe sempre para o lado positivo de tudo. Se conecte sempre com informações positivas. Tudo que acontece na nossa vida, por pior que seja, tem o seu lado positivo e já traz consigo a resolução do problema. Só que a gente fica tão imerso nos sentimentos negativos que aquilo gera que a gente não consegue visualizar isso. Então, se afasta, tome a presença, esteja presente e olhe para a situação com calma. Verifique aquilo que condiz com a sua energia, aquilo que não condiz com a sua energia. Tome banhos de sol para poder trazer mais energia e faça seu processo interno, porque aí você consegue elevar sua frequência e se proteger dessas interferências, tá ok, querida? Infelizmente você não conseguiu ficar comigo aqui até o final, mas o que precisava ser feito no seu campo em termos dessas interferências eu já fiz, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Fran, queria participar.
Fran, eu atendo toda quinta-feira, eu atendo uma pessoa ao vivo aqui na live. É a primeira que coloca lá, eu quero, eu chamo para atendimento, tá? Então é só participar aí nas lives de quinta-feira e colocar logo eu quero a hora que eu abro a possibilidade, tá? Heloísa, a mesma coisa. Toda quinta-feira eu atendo uma pessoa. A hora que eu falo, eu vou verificar o campo energético de alguém, eu vou fazer o atendimento de alguém, é só colocar eu quero no comentário, que o primeiro que colocar eu atendo, tá bom? Qual o meu nível de consciência? Sinara, isso só no atendimento, querido. E eu atendo uma pessoa por semana, tá? Porque senão a live fica muito grande, eu acabo atrasando aqui a ida do meu filho para a escola. Tá me ouvindo agora, ô Miriam? A questão é a seguinte: se você não está ouvindo, pega a gravação depois, logo que eu encerrar aqui eu já vou estar disponível, mas assim, você está com o seu nível de vibração à luz da escala Hawkins muito baixo, no nível da apatia, que é aquele nível em que a gente até quer fazer as coisas, mas parece que não tem energia o suficiente para isso, tá? Então, o que eu te oriento a fazer? Se conecte com informações de alta vibração, com informações positivas. Ouça boas músicas, nada de sofrência, funk, pagode, sertanejo, que fala sobre coisas negativas, que coloca a gente para baixo, que faça a gente sofrer. Novela com situações difíceis, tristes, filmes, porque o nosso inconsciente, o nosso cérebro não sabe a diferença de ficção para a realidade. Então, todo tipo de informação que chega até ele traz a questão da. Para ele é considerado como real. Tanto é que gera emoções na gente. E tudo isso geram emoções negativas, de baixa densidade, que puxam a gente cada vez mais para baixo. Qual é o oposto da apatia? A alegria. Então, se conecte com informações positivas, se conecte com coisas que te façam rir, que te tragam alegria. Se essa alegria não vier de imediato, force a sua risada, pelo menos uma vez por dia, porque o processo físico traz o sentimento também. É mais difícil, mas também é possível. Toda situação que acontece na nossa vida, por pior que seja, ela traz também um lado positivo. A gente não consegue perceber esse lado positivo porque a gente fica imerso nas emoções negativas que a situação gera. Se afasta, esteja presente e tente encontrar os pontos positivos. Toda situação, todo problema traz consigo a solução. A gente só precisa ter consciência para conseguir enxergar, tá? Mas o principal é isso. Deixe de lado as informações negativas e se conecte com informações positivas. Bom, gente, é isso. A semana que vem eu estou aqui novamente com um novo tema e atendendo novamente alguém aí que desejar. Assim que eu falo, coloque eu quero e vocês têm a oportunidade de fazer o atendimento comigo, ok? Rapidinho, assim, né? Não é um atendimento terapêutico, mas a gente verifica as questões do campo, o nível da escala Hawkins e tudo, para que vocês tenham um pouco um parâmetro para conduzir o direcionamento da vida aí, porque conhecimento traz a possibilidade de mudança. E o autoconhecimento principalmente. Então, tudo começa a partir de você para fora. Olhem para dentro o que vocês encontram no caminho. Fiquem na paz e na luz.